pastor Juan Nossi é casado há 15 anos com a Keila Nossi. É pai do Noah e do Nathan. Nascido em Belo Horizonte, mudou-se para São Paulo para cursar o seminário, onde serviu por quase uma década como pastor auxiliar na Igreja Batista Viva, em Vinhedo. Em 2018, aos 27 anos de idade, retornou a Belo Horizonte para assumir a liderança da primeira Igreja Batista de Belo Horizonte, igreja onde conheceu a Cristo, foi batizado e onde sua família constrói uma história de 4 gerações. Desde então, tem conduzido a igreja em um significativo processo de revitalização espiritual, ministerial e institucional, fortalecendo sua relevância para a cidade, para o estado de Minas Gerais e para a denominação batista brasileira. Além do ministério pastoral, autor do livro 7 Decisões que Vão Mudar a Sua Vida. Fundador e presidente da ONG Amor que Serve, organização dedicada à transformação social, por meio de ações de amor, cuidado e desenvolvimento humano. Atualmente, também serve como vice-presidente da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, contribuindo para o fortalecimento da liderança pastoral e para o avanço da missão da igreja no país. Reconhecido por sua paixão pelo Evangelho, pela formação de líderes e pelo compromisso com a transformação de cidades através da igreja local, pastor Juan tem dedicado sua vida a conectar pessoas a Jesus e capacitá-las para viverem seu propósito no reino de Deus. Para a Cidade Conference, chega com a expectativa de viver dias de inspiração, comunhão e alinhamento com aquilo que Deus está fazendo através da sua igreja. Crê que este é um tempo de despertar, unidade e fortalecimento da missão, para que líderes e igrejas sejam ainda mais relevantes na proclamação do Evangelho e na transformação das cidades. Bom dia, Cidade Conference. Privilégio, uma honra muito grande estar aqui. Como fui apresentado, sou o pastor Juan Nossi, da Primeira Igreja Batista de BH. Estou acompanhado hoje da minha esposa, Keila, uma mulher maravilhosa que tem caminhado comigo por mais de 15 anos. Sou pai do Noah, pai do Nathan. E eu não poderia deixar de honrar também o nosso time, a nossa equipe. Eu queria pedir que eles se colocassem de pé ali, porque eu só posso dar esse testemunho hoje por causa da vida deles, que se entregam todos os dias e se dedicam pela revitalização da Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte. E esse é o tema do que eu vou falar aqui nessa manhã. Eu assumi com 27 anos uma igreja que tem 114 anos de idade hoje, um prédio tombado na principal praça da cidade, na capital mineira. E eu queria apresentar para vocês um pouquinho daquilo que Deus está fazendo. Eu estou aqui na Rede Inspire desde 2019, logo que assumi a igreja, entrei na Rede Inspire, e de fato tenho sido muito inspirado aqui ao longo de todos esses anos, e tudo que tenho vivido aqui também quero honrar a vida do pastor Carlito, a instituição Rede Inspire, que tem sido bênção na minha vida, na nossa igreja. E para começar falando sobre esse tema tão importante nos dias de hoje, que é revitalização, nós temos visto muitas igrejas históricas morrerem, fecharem as portas, e nós não podemos fechar os nossos olhos para este tema, porque este é um tema importante. Jesus ama a sua noiva, Ele ama a sua igreja, e Ele deseja usar pessoas para revitalizar igrejas que estão passando por isso. Eu quero apresentar para os irmãos o ciclo das organizações, para que vocês possam entender talvez um caminho melhor de revitalizar a sua igreja, a sua comunidade de fé. Queria pedir que colocasse aí para mim o ciclo das organizações aqui no telão. Um slide anterior. Isso, aqui está aqui o ciclo das organizações no meio. E eu queria que vocês prestassem atenção, porque esse é o ciclo de toda organização. Ela começa com a missão e ela pode acabar com a morte se não houver uma intencionalidade no processo. Esse ciclo das organizações, ele pode servir para a nossa igreja, para a nossa ONG, um projeto social, ou até mesmo um produto. O produto nasce e ele pode também morrer, como uma empresa, e já aconteceu, por exemplo, com a Kodak e muitas outras empresas que não se revitalizaram e elas chegaram à morte. Agora, o que acontece quando a gente fala do ministério? Nós começamos um ministério pulsante, animado, avivado. Deus começa a agir de maneira sobrenatural. E quando nós estamos naquele momento que, entre aspas, nós consideramos um sucesso, a tendência é entrarmos na acomodação.
E quando nós entramos ali na acomodação, começa a surgir dentro de nós uma nostalgia. Puxa vida, como era bom o louvor antigamente. Como a igreja era animada, como a igreja era receptiva, como a igreja era acolhedora. E quando entra a nostalgia, vem também os questionamentos. Então, de quem é a culpa? Será que a culpa é do pastor? Será que a culpa é da equipe ministerial? Será que a culpa é do lugar onde a igreja está? Então entra os questionamentos e vem como consequência natural a polarização. Aqueles que acham que a culpa é do pastor, eles se reúnem. Aquele que acha que a culpa é do prédio, se reúnem. E aí você tem grupos polarizados dentro da igreja. E aqueles que não se consideram ouvidos, eles começam a abandonar. E aí pode acontecer que uma igreja local venha a morrer. E o que a gente faz diante de tudo isso? A gente às vezes tem a ideia assim, quando entra ali na nostalgia, olha, vamos começar um ministério novo. Aí a gente vê um ministério que está bombando em outras igrejas e a gente começa esse ministério novo. E aí o que acontece? A gente começa o ministério, vem o reconhecimento da igreja, nós entramos naquilo que chamamos de sucesso e logo caímos na acomodação. Eu queria pedir o time do slide para ir passando aí para mim, por favor. E logo entramos na acomodação. E aí vem uma outra ideia, olha, vamos reformar o prédio. Então nós reformamos o prédio, e aí vem de novo ali um reconhecimento, vem o sucesso, todo mundo gosta de um prédio limpo, organizado, mas logo caímos na acomodação e entramos na nostalgia. Ou algum grupo da igreja se levanta e fala, olha, já começamos novos ministérios, já reformamos o prédio, então agora temos que trocar a liderança da igreja. E aquele grupo trabalha para trocar a liderança da igreja, e eles até trocam a liderança da igreja, e aí vem então o reconhecimento, todo mundo fica animado, um líder novo, energia lá em cima, vem o sucesso, mas logo entramos de novo na acomodação. Então hoje eu quero mostrar para vocês um caminho mais saudável, um caminho que pode servir para a minha igreja, para a sua igreja, para o seu projeto social. E qual que é esse caminho mais saudável? Slide número 11. Ele começa ali na missão, então a razão de estarmos aqui, depois a visão, e nós montamos a liderança da igreja conforme a nossa missão e a nossa visão. Essa liderança não pode ser desalinhada, não pode ser uma liderança que não coopera com a missão e a visão. Com base nisso a gente pensa a nossa estrutura. A estrutura não é conforme eu gosto, não é o que eu quero, é a estrutura servindo a missão da igreja, a estrutura servindo a visão da igreja. E aí eu começo a montar então os ministérios, para que os ministérios ajudem a igreja a chegar na sua missão. E aí vem o reconhecimento da cidade, do bairro, da comunidade. Nós entramos naquilo que chamamos de sucesso, que são vidas transformadas, casamentos restaurados, gente sendo batizada, discipulado. E aí antes que você entre na acomodação, qual que é o caminho melhor? O caminho é quando você chega naquilo que é sucesso, você volta na missão e você avalia se você não desviou da missão 3%. Você avalia se você não está, por exemplo, numa missão fantasma. Uma visão que ela é muito parecida com a original, mas que a longo prazo vai te levar para muito longe. Você avalia, como Adonias falou, se não há distrações, se você ainda permanece focado. E aí quando você faz esse caminho, você fica preso no primeiro quadrante, que é missão a sucesso, e é um pouco disso que nós praticamos lá na PIB-BH. Eu quero mostrar para vocês um pouquinho do que a gente viveu. O próximo slide. Em 2018, final de 2018, quando eu chego para assumir essa igreja histórica, nós tínhamos ali um auditório para quase 1000 pessoas, mas só 25 membros na igreja. 25 idosos que estavam lá há mais de 60, 70 anos como membros daquela igreja. Nós tínhamos várias dívidas trabalhistas, nós temos um prédio que é tombado e ele estava abandonado. A nossa realidade era uma realidade muito cruel. E depois de 6 meses ali em BH, pagando dívidas, regularizando a documentação da igreja, tentando de todas as formas vivificar aquela igreja, eu me peguei completamente cansado, esgotado, exaurido.
E a minha esposa, com toda a sabedoria dela, disse: Juan, por que você não se retira uns dias para orar? Enquanto isso, a diretoria da igreja me pressionava, os irmãos me pressionavam dizendo: qual vai ser a sua visão para a igreja? E eu falava: olha, visão de igreja a gente não cria, visão de igreja a gente discerne. E a minha esposa disse: então vá para um retiro, se retira, vá orar. E assim eu fiz, com a minha Bíblia, um caderno de anotação, e tudo que eu orava naqueles dias é: Deus, o que estava no seu coração, quando em 1912 o Senhor deu palavras de ordem, para que a primeira igreja batista de BH fosse instaurada aqui nessa cidade? O que o Senhor sonhou para essa igreja? Qual é a visão? Eu não quero implementar algo novo, eu quero fazer aquilo que está no seu coração. Então eu comecei a escrever, e ao final daqueles 3 dias, quando eu fui revisitar as minhas anotações, havia um projeto de 49 anos para aquela igreja. Eu quero mostrar para vocês ele aqui. São 7 ciclos de 7 anos, onde nós temos o primeiro, que é o enraizar, depois o germinar, o florescer, e em cada ciclo nós tínhamos algo para fazer, ou seja, nos primeiros 7 anos, nós não íamos crescer para fora, nós íamos crescer para baixo. Nós íamos enraizar, nós íamos estabelecer a nossa visão, missão, valores, cultura. Pode passar o próximo slide, está ali a visão, missão, valores, o nosso padrão de qualidade, a cultura da nossa igreja. E hoje eu quero mostrar para vocês, depois de 7 anos, o que Deus fez. Pode passar o próximo slide? Pode passar também. Essa é a primeira igreja batista de BH. Quando ela foi construída, não havia praticamente mais nenhum prédio na nossa cidade. Olha a fé dos nossos irmãos, que num tempo em que BH estava nascendo, construíram um auditório para quase 1000 pessoas, 4 andares de salas de aula. Olha a fé dos nossos irmãos. Aqui algumas fotos internas, pode ir passando por gentileza. A posse da primeira diretoria da Sociedade Bíblica do Brasil. E aqui o nosso cenário em 2018. Em 2018 essa era a nossa realidade, e nós investimos esse tempo ali para pagar contas, regularizar a documentação. 2019 a mesma coisa, e aí quando vem 2020, a pandemia. E nós ficamos literalmente quase um ano de portas fechadas. Quase um ano, não tínhamos equipe, não tínhamos rede social, e aí nós tivemos que começar todo esse trabalho da comunicação da igreja. A nossa igreja fica nessa praça, Raul Soares, é o marco zero da nossa cidade, pode passar. E agora eu quero mostrar um pouquinho de como está a nossa realidade hoje, está ali no telão lateral agora, um pouquinho do que a gente está vivendo. Pode passar no telão central aqui para ficar igual lá do telão lateral. Um pouquinho da nossa realidade hoje, daquilo que a gente está vivendo. Pode ir passando as fotos, por gentileza. A nossa juventude, pode passar. As nossas crianças, pode passar. Os nossos embaixadores e mensageiras do rei, juniores. Os nossos adolescentes, antes e depois, pode passar. A reforma do nosso templo, como ele está hoje atualmente. As nossas células, pode passar. O culto dos militares que a gente tem feito com regularidade lá, pode passar. O aniversário de 112, de 113. E o último de 114, com a presença do governador do estado, prefeito da cidade. Nós criamos uma ONG chamada Amor que Serve, e para que essa ONG pudesse atuar de forma social, nós criamos algumas startups que pudessem gerar recursos para que ela pudesse atuar. Então nós temos aqui uma escola de música, nós temos uma editora, uma produtora também, nós temos a editora Catedral produzindo álbum de figurinha, devocional, livros. Pode passar, esse é o livro que eu escrevi, 7 decisões que vão mudar a sua vida. Uma escola de inglês, uma escolinha de futebol, uma escolinha de jiu-jitsu. E eu quero fechar minha palavra com essa frase. Hoje nós não estamos mais assentados à fé daqueles que vieram antes de nós. Estamos avançando para transformar o presente e criar o futuro. Não é mais tempo de fechar os nossos colégios cristãos.
Não é mais tempo de decretar falência aos hospitais que são administrados pelos cristãos. Não é mais tempo da gente permitir que igrejas históricas sejam fechadas. Não, é tempo de plantar igrejas, é tempo de começar colégios, é tempo de revitalizar igrejas históricas, porque este é um tempo que o Senhor tem preparado para uma grande colheita para a sua igreja. Uma colheita talvez jamais vista o Senhor tem preparado para nós. E aquilo que o Senhor está fazendo ali em Belo Horizonte, Ele também quer fazer na sua realidade. Aquilo que o Senhor está fazendo na primeira igreja batista de BH, Ele também quer fazer por você, aonde você está. E eu gostaria muito nesse momento de orar pela sua vida, de orar pela sua família e de orar pelo teu ministério. Fica de pé onde você está, querido Deus e eterno Pai. Que toda a honra e toda a glória, Pai, de tudo que está acontecendo no mundo, de tudo que o Senhor está fazendo através dos seus filhos, que toda a honra e toda a glória seja dada apenas ao Senhor. Que as pessoas possam olhar, Deus, para todos que aqui estão, e que elas possam declarar: só pode ser Deus, só pode ser a mão de Deus, só pode ser a unção de Deus, só pode ser a presença de Deus. Pai, que nada nas nossas vidas justifique o sucesso, senão a Tua presença. Pai, eu peço ao Senhor, revitaliza os nossos corações, revitaliza a nossa mente, vivifica, Senhor, a nossa vida contigo, Pai. E que como consequência disso, haja um transbordo da Tua presença dentro dos nossos lares, dos nossos casamentos, na vida dos nossos filhos, ó Pai. Que as nossas famílias entendam, não há privilégio maior do que servir ao único e verdadeiro Deus. Não há privilégio maior do que servir ao Rei dos Reis. Não há privilégio maior do que servir ao Senhor dos Senhores, Pai. E que como consequência desse entendimento, Pai, que haja de fato um revitalizar das nossas pregações, um revitalizar dos nossos ministérios, da nossa liderança. Pai, faz infinitamente mais em cada igreja, em cada cidade, Pai. Tudo aquilo que o Senhor tem feito em BH, faz 100 vezes mais na vida de cada pastor, na vida de cada líder que aqui está, e que toda honra e toda glória seja dado ao Senhor. Pai, não nos deixe de fora daquilo que o Senhor está fazendo no Brasil e no mundo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus que nós oramos, e toda a igreja diz: que Deus abençoe vocês.